Estação 2. Condutividade térmica. Esse experimento tem a finalidade de testar a condutividade térmica dos metais, que por sua vez são bons condutores devido aos elétrons livres que possuem suas ligações metálicas. Com isso, com o auxílio de uma pinça de madeira, uma placa de alumínio foi colocada sobre a chama, para que por meio da condução térmica a placa fosse esquentada. Após 1 minuto, a placa de alumínio foi retirada da chama, e por meio do termômetro infravermelho constatou-se uma temperatura de 37,3 graus Celsius. O mesmo procedimento foi realizado com uma placa de cobre, que com o auxílio de uma pinça de madeira, a placa foi colocada sobre a chama para que por meio da condução térmica a placa fosse esquentada. Após 1 minuto, a placa de cobre foi retirada da chama, e por meio do termômetro infravermelho constatou-se uma temperatura de 35,7 graus Celsius. Ao fim do experimento, é possível concluir que o alumínio é um melhor condutor térmico que o cobre, devido ao alumínio ter alcançado uma temperatura maior que o cobre no mesmo tempo. Estação 3. Aparência física dos metais. Esse experimento tem a finalidade de mostrar o brilho característico dos metais. Com isso, uma placa de ferro com ferrugem foi polida com o auxílio de uma esponja de aço até que se aumentasse o brilho. Ao final do experimento, é possível notar a diferença do ferrugem na placa. Isso é possível devido aos elétrons livres localizados na superfície dos objetos de metal, que absorvem e irradiam a luz. Estação 7. Expansão térmica. Com o auxílio do paquímetro digital, mediu-se o diâmetro do furo da peça e constatou-se uma medida de 34,72 milímetros. Após isso, com o auxílio de uma pinça de madeira e uma luva de amianto, a peça foi colocada sobre a chama média e esquentada por aproximadamente 2 minutos. Logo após tirar a peça da chama, o diâmetro foi medido novamente com o auxílio do paquímetro digital e constatou-se uma medida de 34,83 milímetros. Foi verificado se uma esfera de aço passava pelo furo de uma peça. Constatou-se que a esfera não passava. Após a verificação, a peça foi colocada sobre a chama média. Com o auxílio de uma pinça de madeira e uma luva de amianto, a peça foi esquentada por aproximadamente 2 minutos. Logo após tirar a peça da chama, foi verificado novamente se a esfera passava pelo furo. Porém, não passou, mas foi possível verificar que a esfera atravessou mais do que antes da peça ser aquecida, pois a esfera ficou exatamente no meio da peça e não quis sair.
Isso ocorreu devido ao aumento do diâmetro do furo da peça, que ocorre devido ao aumento da temperatura que causa um aumento no grau de agitação das moléculas e, consequentemente, o aumento na distância média entre as mesmas. Estação 8. Fadiga de metais. Um clipe de metal foi realinhado de modo que o fio fique completamente reto. Posteriormente, foi tentado remodelar o metal no sentido inverso ao qual já estava modelado. Ao final do experimento, verificou-se que não é possível remodelar o metal, pois ocorreu a fadiga, que é a ruptura de uma componente pela propagação de uma fissura gerada pela aplicação de tensões cíclicas.